E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. É uma grande alegria nós estarmos aqui mais uma vez juntos para refletir, para poder fazer essa meditação dessa linda palavra nesse dia de hoje. E essa palavra se encontra em João 5, de 1 a 16. É uma bela palavra. O Senhor quer nos curar, quer nos libertar das nossas paralisias. E lá fala assim: depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Neste pórtico jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos, de paralíticos, que esperavam o movimento das águas. Pois de tempo em tempo o anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque depois da agitação da água ficava curado de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado: é sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhes ele: aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram ele: quem és o homem que te disse: toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde Jesus o achou no templo e disse: eis que ficaste são, já não peques, para que não aconteça coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por esse motivo os judeus perseguiram Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Amém? Meus amados, olha que interessante essa palavra. Aqui em João disse que tinha uma piscina com 5 pórticos, e ali de tempos em tempos aquela água daquela piscina era agitada. Descia um anjo e agitava aquelas águas, que qualquer tipo de doença que naquela hora aquelas águas eram agitadas, pessoas eram curadas, libertas dos seus males. E ali havia um homem que havia 38 anos que estava esperando para chegar naquela água. 38 anos prostrado. 38 anos à beira, à margem da piscina, mas não tinha força de conseguir chegar. A palavra fala que ele era um paralítico. E Jesus estava subindo, Jesus estava saindo de Jerusalém ali, chegando a Jerusalém, viu aquele homem passando por ali. Jesus viu aquele homem, imagino eu, deitado, porque ele era paralítico, esperando aquele movimento daquelas águas, mas toda vez que aquela água era agitada, ele não conseguia. E Jesus passou. Jesus viu aquele homem prostrado, imagino eu, caído ali, esperando o mover das águas, mas ele não tinha força porque ele estava prostrado, caído, fazia 38 anos. Meus irmãos, Jesus faz uma pergunta linda, maravilhosa. Olha a pergunta que Jesus faz. É lógico que ele queria que aquele homem fosse curado, mas ele espera a atitude dele, ver se ele realmente queria ser curado ou não. Porque Jesus chega até nele e fala: queres ficar curado? E aquele homem fala:
Senhor, eu quero, mas eu não consigo. Toda vez que a água é agitada, alguém chega antes de mim. O cego, que era cego, ele conseguia andar, chegava primeiro. Aquele que era coxo chegava primeiro. Mas ele, nas suas dificuldades, na sua paralisia, ele não conseguia chegar. E Jesus ordenou a ele: então toma o teu leito e vai embora. Pega o teu leito e vai embora para sua casa, pega o teu leito e anda. Irmãos, olha que interessante. Jesus está passando. Jesus quer nos curar, Jesus quer nos libertar. Mas e nós, será que nós queremos sair das nossas paralisias? E a gente vê que mais para frente, lá embaixo, Jesus fala para ele, aqui no capítulo 14, mais tarde Jesus encontrou aquele homem no templo e disse-lhe: eis que ficaste são, já não peques, para que não te aconteça coisa pior. Meus amados, a gente consegue ver e entender nessa palavra que é o pecado quem nos paralisa, quem nos deixa estagnado, preso a um passo da cura, a um passo da libertação. O pecado é aquela situação da nossa alma que não nos deixa chegar até Jesus Cristo. E se nós não nos arrependermos do nosso pecado, se Jesus hoje passar na nossa mente, no nosso coração, passar diante de nós e falar: queres ficar curado? Aí depende de mim, depende de você, meu amado, falar para Ele: Senhor, eu quero parar, eu quero largar desse pecado que tem me paralisado, mas eu não tenho força. Meus amados, mas se nós falarmos ao contrário: Senhor, eu quero largar essa vida errada, eu quero largar de fazer as coisas erradas, esse pecado tem me paralisado, eu quero ficar curado. Meus irmãos, é lógico que a misericórdia do Senhor vai adentrar no meu e no seu coração, e nós vamos conseguir enxergar, ver as graças do nosso Senhor. Porque é o que acontece na nossa vida, aquilo que acontece dentro de nós, nós ficamos com vergonha de aproximar de Deus. É a mesma coisa lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva eles sabiam que eles tinham errado, comido do fruto que era proibido, eles chegaram a se esconder atrás dos arbustos e Deus passava: cadê vocês? Por que vocês se esconderam de mim? Tivemos vergonha porque estamos nus. Por acaso não comeste do fruto que eu havias proibido? Meus irmãos, é a mesma coisa de hoje. Por acaso pecaram? Por acaso estão em pecado? Irmãos, a graça, o amor de Deus sempre está junto conosco, mas basta nos acreditar que Jesus está passando hoje. Quantos anos pode ser que você sofre de uma enfermidade? Quantos anos pode ser que você está travado e não consegue a sua libertação? Hoje é o dia da nossa libertação, de acreditar que Jesus está passando na nossa vida. Independente faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, há 38 anos, como esse homem, a palavra disse, que estava e não conseguia chegar. Mas não foi preciso ele chegar, porque não tinha ninguém que apresentasse ele, mas o Senhor vai ao encontro, ao nosso encontro, como o Senhor foi ao encontro daquele homem. Temos que ter coragem de acreditar, meus irmãos, que Jesus passa, Jesus quer nos ver livres, mas nós temos que nos arrepender de chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero, me ajude, eu não tenho força para sair dessa vida, dessas coisas erradas que faço, mas eu quero. Meus amados, o Senhor vai falar para mim e para você nesse dia de hoje: pode pegar a tua cama, pode pegar o teu leito e vai embora para sua casa. Saia dessa situação que eu te perdoo. Meus irmãos, o Senhor sempre está pronto a nos perdoar. É nós que muitas vezes paramos de pedir perdão ao Senhor. Nunca paramos, nunca esquecemos, nunca deixamos de pedir perdão para o Senhor das coisas erradas que nós fazemos. E o Senhor vai nos libertar com certeza. Que a graça, o amor e a misericórdia do Senhor esteja comigo e esteja com você nesse dia. Que Deus nos abençoe. Amém. Meu irmão, minha irmã, você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. É muito simples, é você apertar em inscrever, já está inscrito. Aperta o sininho, vai lá no joinha, dá um joinha, isso fortalece o nosso canal. E leve essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos da família. Leve essa palavra de Jesus Cristo, nos ajude a evangelizar. Que Deus esteja com cada um de nós. Fiquem todos com Deus e até a próxima.